eu tenho sido super bem recebido, tenho sido convidado permanentemente para andar no estado da Paraíba. Prefeitos, prefeitas, vereadores, vice-prefeitos, vice-prefeitas, lideranças políticas, ex-prefeitos, ex-prefeitas, têm nos convidado e a gente tem andado, na medida do possível, sem atrapalhar a administração, porque a prioridade é cuidar de Campina Grande, que é um compromisso que eu tenho de muito tempo, inclusive após o processo eleitoral, onde já anunciei de forma antecipada de fazer um mandato ainda muito melhor do que foi o primeiro mandato, e tenho trabalhado nesse sentido. Só para você ter noção e ideia, só esse ano nós já pavimentamos mais de 60 ruas na cidade. Já neste ano de 2017 já estou com licitação pronta para iniciar a pavimentação de mais outras ruas em asfalto já a partir de setembro. Estou só esperando o final do inverno. Não dá para você trabalhar asfalto no período de inverno, a não ser de recapeamento de tapa-buracos, que eu faço de forma permanente, sistemática, de domingo a domingo, porque em 2013 nós compramos uma usina de asfalto e eu trabalho nisso permanentemente. Mas o mais é cuidar de Campina, e o tempo que sobra no final de semana, nos dias de feriado, quando sou convidado, não vou forçando a barra de quem quer que seja, não faço pressão, nem estou trabalhando por obsessão, estou visitando os municípios e, sinceramente, você está convidado a me acompanhar, sou super bem recebido. O que é que o senhor defende para o seu partido? O PSDB tem que ter candidato próprio? Dá para ter uma chapa puro sangue? Dá para fazer o quê para voltar ao poder ou para participar efetivamente? Eu acho que só não dá para estabelecer uma regra com tamanha antecipação. Eu acho que seria muito prematuro você chegar a um período desse da eleição, a mais de um ano das eleições, e já dizer, tá aqui a regra pronta. Eu acho que você vai acompanhar isso aqui. Acho que é impossível. Eu acho que nós temos que estimular esse bom debate na Paraíba inteira, seja com quem quer que seja, que se disponha a disputar as eleições estaduais. Eu me disponho. Claro que não posso com isso dizer que está tudo resolvido. Tem muita coisa a ser discutida e ser debatida. Eu tenho tentado estimular esse debate dentro do partido, do nosso partido, que eu acho que estava, se não fosse dessa forma, agindo equivocadamente, de já impossibilitar o estabelecimento de um bom debate, seja com o senador Cássio Cunha Lima, que já foi governador, tem experiência política administrativa, foi testado nas urnas, foi testado administrativamente, e pode ser um nome, né, que pode ser oferecido através do partido para disputar o cargo de governador, de senador, como candidato à reeleição. Mas o meu também está à disposição no banco de reserva, de contra-regra, seja como for. Não tenho essa vaidade, nem essa presunção, nem a arrogância de minha parte, mas eu estou à disposição. Se o partido precisar, eu topo e aceito esse desafio de ser candidato a governador. Estou fazendo minha parte. Tem um modelo administrativo que, modéstia à parte, pode servir a Paraíba, em qualquer que for a área da administração. A gente falou em educação e você perguntou o que é que tem de bom na educação. Eu falei que os avanços e as conquistas, superamos todas as metas de IDEB. Falei nas escolas em 2 idiomas que nós estamos implantando. Imagine se a gente tivesse uma rede estadual toda com 2 idiomas, alfabetizando ou ajudando na construção de um futuro mais promissor. Não alfabetizando, que já estava numa fase mais avançada, mas quem pegasse, como está pegando em Campina Grande, os alunos já numa fase de final de ensino fundamental, estudando em 2 idiomas, pudesse ter sequência no estado, como seria bom. Ou o ProBem, que é um modelo de exemplo, onde nós, de forma pioneira, estamos financiando o ensino em escola superior nas faculdades em Campina Grande para mais de 800 jovens que recebem uma bolsa integral, desde a matrícula até as mensalidades. E temos já quase que uma faculdade financiada integralmente pela prefeitura com o ProBem. ProBem é uma bolsa de ensino superior para os alunos que estudaram na escola pública do município ou do estado, ou alunos que foram bolsistas da iniciativa privada. Então tem muita coisa boa que a gente pode oferecer. O que eu fiz, ao invés de terceirizar e de privatizar a responsabilidade na educação, eu municipalizei hospitais em Campina Grande, comprei e municipalizei o Hospital Pedro I, municipalizei o Hospital Dr. Edgley, municipalizei a ACD, que hoje atende como um serviço de referência, né, na questão de reabilitação, crianças e pessoas da Paraíba inteira, de Cajazeiras até Itapororoca, aqui no litoral norte da Paraíba. Crianças que às vezes com microcefalia saem desses municípios e estão sendo atendidas em Campina Grande. Inclusive, não apenas da Paraíba, nós estamos atendendo crianças de Pernambuco e de Rio Grande do Norte. E olha que a gente faz financiando e bancando exclusivamente com recursos da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Além das 450 ruas que nós já pavimentamos nesse período curto administrativo, foram mais de 450 ruas pavimentadas ou em paralelo ou em asfalto. Estamos construindo uma nova cidade, como você sabe. Duplicamos a Algemir de Figueiredo ali em frente ao Espásio. Estamos construindo a Alça Leste, que é uma avenida com
mais de 10 quilômetros de extensão e com recursos próprios. E olha, Heron, veja bem, sem precisar tirar empréstimo. Porque o empréstimo é bom demais. Você tira o empréstimo, faz a obra, é elogiado, é aplaudido, mas quem vier atrás é quem paga a conta. Quem vier atrás é quem paga a conta, sem tirar empréstimo nenhum. Nós conseguimos fazer tudo isso. Então, acho que a gente tem um modelo que pode servir ao Estado da Paraíba e, evidentemente, está à disposição, com humildade, claro, sem imposição do meu partido. Na ordem de importância, na sua concepção, o primeiro plano do PSDB é candidatura própria. A aliança seria o segunda alternativa. Acho que, evidentemente, a lógica recomenda que a gente apresente uma candidatura própria. Claro que isso tem que ser construído, dialogado. No próximo ano, vamos pegar os partidos da oposição, vamos pesar, medir, somar, multiplicar, não dividir nem subtrair, tentar ver se a gente consegue construir uma alternativa que consiga contemplar todos os partidos da base de oposição. Eu acho que eu sou do diálogo, do bom entendimento, da boa relação. Só não pode ser, como eu disse, porque eu também não aceito essa questão de imposição. Aí não dá. Você acha que está tendo algum tipo de imposição? Não, tá não, mas eu estou dizendo que não aceito. Posso já me antecipar, dar minha opinião, né? Previamente. Exatamente, para poder não ter aquela questão de ter alguma dificuldade. Eu acho que a gente pode construir juntos isso. Se tivermos, todos nós, que fazemos parte hoje da oposição na Paraíba, sabedoria, né? Humildade e discernimento, para construir juntos. Essa é a receita. Eu acho que é uma receita que a gente pode tentar, esse ingrediente, encontrar as alternativas viáveis que possam levar as oposições da Paraíba como um todo, a uma eleição exitosa. Está falando aí